Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar de uma mulher, boa estrategista, líder comunitária, guerreira, uma rainha, Teresa de Benguela. Seja bem-vinda ao meu canal. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Teresa de Benguela é conhecida como a rainha da resistência negra. E ela fez do quilombo do Quariterê um exemplo de organização e de resistência. Os direitos que as mulheres, de uma forma em geral, têm hoje e que nós, mulheres negras, temos em particular, ele é fruto da luta destas heroínas. A gente não pode esquecer de que toda a população brasileira são as mulheres negras as mais expostas a subemprego, à prostituição e ao feminicídio. A nossa história, ela é um amontoado de ausências, de não ditos, com uma tentativa intencional de apagamento da história e da cultura de um povo. São os estudos atuais que tentam trazer à luz a história deste povo. E vamos começar com a origem de Teresa de Benguela. Alguns historiadores acreditam que a Teresa nasceu na África. Outros já acham que ela nasceu aqui no território brasileiro. Na prática, o sobrenome dela, Benguela, remete a uma colônia portuguesa em Angola, Benguela Velha. Teresa de Benguela é conhecida como a rainha da resistência negra. E ela fez do quilombo do Quariterê um exemplo de organização e de resistência. Governou o quilombo de Quariterê entre 1750 e 1770, a época de ouro deste quilombo. Mas onde ficava este quilombo? O quilombo de Quariterê estava situado às margens do rio Guaporé, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso. E foi aí que a matriarca quilombola Teresa de Benguela ficou conhecida nacionalmente pelos seus feitos dentro deste quilombo. Não se tem a localização exata do quilombo. Sabe-se que ele ficava às margens do rio Guaporé, uma região estreita, de difícil acesso, encoberta por árvores. Ele foi fundado no início do século XVIII por José Piolho, que foi marido de Teresa. E talvez daí deriva a origem do nome Quariterê, que em tupi significa piolho. Outros já dizem que o nome vem em homenagem à sua rainha, Teresa, com Terê, o diminutivo de Teresa. A princípio, este quilombo tinha uma dinâmica muito parecida com a dos outros quilombos. Agricultura de subsistência e a defesa com base principalmente na força física da capoeira. Ele era formado pelas pessoas que escapavam das minas de ouro e metais preciosos recém-descobertas na região e era composto por negros, índios e mestiços. A localização geográfica e a proximidade com a Bolívia dificultava a retaliação do sistema escravista. E o sistema de defesa tradicional que o quilombo tinha era suficiente para impedir uma invasão. Mas, por volta de 1750, José Piolho morreu e sua companheira, a Teresa, assumiu seu lugar. A principal fonte documental sobre a vida em Quariterê é o Anal de Vila Bela, de 1770. Alguns estudiosos afirmam que Teresa sempre esteve à frente no comando desse quilombo e que não assumiu o comando apenas com a morte do seu companheiro. Uma coisa é certa, vai ser sob as mãos desta matriarca quilombola que Quariterê vai viver a sua época de ouro. Os quilombos não eram redutos fechados de localização desconhecida. Eles faziam comércio com as regiões vizinhas
E assim que se dava também com Quaritere. Além de uma agricultura de subsistência, onde eles plantavam milho, feijão, mandioca, banana e outras coisas, eles também produziam algodão, confeccionavam tecidos que eram trocados com a população da região, trocados também por armas. Além disso, eles faziam uso dos objetos de tortura que os escravizados que fugiam levavam para o quilombo e transformavam esses objetos em armas, porque eles conheciam a metalurgia. Teresa de Benguela era uma mulher extremamente inteligente e este quilombo tinha uma administração diferenciada. Ele era governado como se fosse um parlamento, onde em dias determinados da semana, os deputados iam até esta casa organizar todo o processo político, administrativo e a segurança do quilombo. Um governo de aspecto democrático, uma disciplina extremamente rígida, garantia a segurança do quilombo e uma relativa fartura que contrastava com a miserabilidade reinante no restante da região. Esses fatores não apenas atraíam cada vez mais escravizados fugitivos das minas de ouro das regiões, como também aumentavam os ataques governamentais. Para resistir aos portugueses em uma condição mais igualitária, o que é que eles começaram a fazer? Emboscada para atacar os viajantes e roubar armas e trocar cada vez mais o excedente da produção quilombola, principalmente por armas de fogo. Bem organizado e com uma rede de parceiros comerciais, ele resistiu por 20 anos. Mas em 1770 ele sofreu um forte ataque dos bandeirantes. Foi um ataque grandioso. Muitas mortes, fugitivos, negros e índios capturados. Dentre os capturados, Teresa de Benguela. Foram todos conduzidos para Vila Bela. Sofreram humilhações, foram marcados com o F de Fujão e devolvidos para os seus antigos proprietários. Teresa de Benguela teve um fim trágico. Depois de presa, ela foi exposta em praça pública para ser humilhada e injuriada. Morreu pouco tempo depois. E aí os relatos divergem. Alguns relatos dizem que ela se suicidou e outros que ela foi assassinada. Depois de morta, a cabeça da Teresa foi cortada e colocada no meio do quilombo. A ideia era servir de exemplo para evitar que outras pessoas se revoltassem. Na prática, serviu para mostrar as atrocidades do sistema escravagista e serviu também como uma forma de ir em busca cada vez mais da liberdade. Mas este não foi o fim de Quaritere. Os quilombolas que fugiram voltaram, reergueram o quilombo, que foi dizimado definitivamente em 1795. Teresa entra para a história de luta e resistência dos negros no período colonial, mas não estava sempre presente nos livros de história. Em 1994, a escola de samba Viradouro homenageou Teresa de Benguela, a rainha do Pantanal. Em 2020, a Barroca Zona Sul fez um desfile sobre a vida de Teresa de Benguela. Em 1992, o dia 25 de julho foi declarado como o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O Brasil só colocou a data na sua agenda oficial em junho de 2014, no governo de Dilma Rousseff. E o dia 25 de julho passou a ser celebrado como o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E a história da Teresa e de tantas outras mulheres negras que representam a cultura do nosso país tem que ganhar visibilidade, tem que fazer parte da nossa vida, da nossa mente e dos nossos corações, representando a cultura de um povo que construiu e edificou o nosso país. Até o próximo vídeo.